Olá pessoal, vamos iniciar mais um Departamento Pessoal com Luciana e hoje estaremos tratando sobre as mudanças de 2020. Em função de várias reformas da Previdência, de reformas no E-Social, nós estamos tendo várias alterações desde novembro de 2019 que impactam no Departamento Pessoal. Com isso, exige um pouco mais do profissional de departamento pessoal, que tem que estar sempre atualizado e não pode deixar passar nenhuma informação para que ele não venha, ou trazer prejuízos tanto para a empresa ou para o funcionário. Já a princípio, nós vamos estar falando sobre o FAP, que não é uma legislação nova, mas que tem alterações sempre no início do ano. Então, eu só estou trazendo para poder estar lembrando aos profissionais de departamento pessoal que em janeiro de 2020 ou em janeiro de cada ano é necessário atualizar todas as informações referentes ao FAP, que é o fator acidentário previdenciário. Então, a gente tem que alterar e corrigir, dentro do sistema de folha de pagamento, para que agora em fevereiro, dia 20 de fevereiro, a gente possa estar recolhendo as informações dentro do FAP correto. O mesmo ocorre, para a guia de recolhimento rescisório, que a partir de 1º de janeiro, as empresas já não são mais obrigadas ao pagamento da contribuição social, que é equivalente a 10% sobre o montante de todos os depósitos de fundo de garantia, em caso de despedida sem justa causa do empregado. Essa extinção ocorre a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Todas as demissões realizadas a partir deste período, elas não têm mais a cobrança dos 10%. Então, a empresa agora ela só paga os 40% sobre o montante dos depósitos. Isso é uma coisa muito importante e que a gente tem que ter noção para já logo no início do ano atualizar o seu programa CFIP-GRRF, que é a guia de recolhimento rescisório do FGTS, para que essa questão já não seja mais levada no momento que você for gerar a guia de recolhimento. O mesmo também tem que ocorrer dentro do sistema de folha de pagamento para evitar esse recolhimento, essa cobrança. Outra coisa que mudou, e nesse ano até de uma forma diferenciada dos demais, mas em novembro, até dezembro foi passado a informação de que, que salários até R$ 1.364,43 seriam no valor de R$ 46,54 por filho, alterado por volta do dia 14, do dia 13, no caso, de janeiro de 2020, mudou para R$ 1.425,56, ou seja, para aquelas pessoas que tiverem uma remuneração de até R$ 1.425,56, recebe um valor unitário por filho de R$ 48,62. Essas foram duas alterações dentro do mês e por este motivo a gente teve que fazer esses ajustes. Então, o valor correto para desconto já no mês de janeiro é R$ 48,62 por filho. Outra coisa que teve reajuste é o salário mínimo, que de R$ 998 em 13 de janeiro passou a R$ 1.039, que já com reflexo do dia 1º de janeiro de 2020, e a partir de 1 de fevereiro de 2020 passa então o salário mínimo para R$ 1.045, Levando em consideração que com a mudança do salário mínimo, em folha de pagamento nós temos que verificar se não tem nenhum funcionário recebendo abaixo desse valor. Também temos que verificar os pagamentos de insalubridade e também temos que verificar as informações, atualizando essas informações dentro da folha de pagamento, para caso ocorra a gente ter condições de pagar a diferença, porque existem várias situações que exigem isso.
no caso de pagamento de recibo de férias, nós geralmente emitimos as férias com 2 dias úteis antes do início dela. Então, para quem saiu aí de férias dia 2 de janeiro, estava com o salário anterior, né, de R$ 998. Então, em janeiro, você tem que estar pagando as diferenças referentes a esse salário. E para quem vai sair em fevereiro e não tinha atualizado, né, as informações, ou que pegou parte em janeiro, parte em fevereiro, tem que ter aí também as suas diferenças, tanto no critério de insalubridade, que é em torno de 10, 20 ou 40% do salário mínimo, né, como também nas referidas verbas referente ao salário, né. Menores aprendizes também nós temos que verificar, porque geralmente é baseado no salário mínimo, então tem que ser realizadas correções em folha de pagamento sobre o salário do menor aprendiz, sobre o salário das pessoas que recebem menos do que o mínimo exigido por lei. Então essas verificações têm que ser realizadas antes do pagamento da folha de janeiro, né? E também da de fevereiro, porque, como eu disse, podem ter pessoas que saíram de férias no meio desse período, e aí tem que ser pago a diferença de acordo com cada competência, com os dias de gozo dentro de cada competência. Nós também temos as alterações referentes a INSS. Também é atípico, né? Esse ano vão ter, né, várias alterações, porque no início do ano, até dia 13, nós estávamos com a tabela anterior. A partir do dia 14, nós já começamos a valer a tabela onde que nós temos 3 alíquotas, ainda permanecemos com as 3 alíquotas, que é a 8, a 9 e a 11, que está valendo até 29 de fevereiro. E a partir de 1 de março, começa então a valer a nova alíquota, que agora a forma de contribuição passa a ser diferente, porque agora a alíquota é de forma progressiva, né? E provavelmente vai ter alteração, já que o início dela começa com o salário mínimo e esse salário mínimo informado nessa tabela está defasado. Então nós temos que ficar bem atentas, até mesmo na forma de cálculo da nova tabela. Eu estarei fazendo mais para frente um novo vídeo informando como que vai funcionar esse cálculo, para que vocês estejam bem cientes, e também no momento que vocês forem calcular férias no final de fevereiro para saída em março, vocês já tenham condições de verificar se o cálculo da sua folha de pagamento está correto, certo? Nós também temos várias alterações em função do E-Social. Como o E-Social já está valendo para várias empresas, né, as empresas que iniciaram aí, né, do grupo 1 e 2, né, elas já não têm a necessidade a partir de janeiro de enviar o CAGED, porém, porque o CAGED agora já está sendo enviado com o E-Social. Então, por exemplo, o CAGED diário era enviado, porém a gente tem que enviar sempre a documentação do 2200, e com isso não há mais a necessidade de envio do CAGED diário, e também não há mais a necessidade do CAGED mensal. Porém, em função de algumas dificuldades que as produções dos sistemas, os produtores dos sistemas, também pelo Ministério do Trabalho, já estão aí levantando hipóteses de no CAGED de janeiro de 2020 ainda ser enviado da forma antiga. Porém, isso não foi declarado ainda, né? Mas eu, consultando o pessoal do meu sistema, pois eu queria saber como conferir esse CAGED, porque antes a gente tinha aquela forma, aquele relatório antigo que a gente tirava no site do Ministério do Trabalho. Porém, eu fui perguntar para o pessoal do sistema que nós utilizamos, e eles informaram que, como não tem ainda, né, nenhuma nota explicativa de como que vai funcionar, eles partiram aí desse princípio de que provavelmente o CAGED de janeiro ainda continue sendo enviado também da forma antiga, né? O livro de registro, né, com a utilização do E-Social também foi extinto. A carteira de trabalho da Previdência Social, meio físico,
né, também já foi extinta, porém iniciaram aí alguns questionamentos em função de não ter mais a carteira meio físico, ou a necessidade de ainda ter que apresentar a carteira meio físico no momento da homologação, no momento do recebimento do seu FGTS junto à Caixa, né? Então, ainda surgem aí algumas dúvidas referentes a esse caso, né? A RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que geralmente a gente informa em março, a partir desse ano de 2020, não é necessário mais o envio. Porém, os sistemas também andam encontrando dificuldade de disponibilizar para a gente um relatório, até mesmo porque como estavam sendo enviados mensalmente, nós precisamos conferir se todos aqueles que são deficientes estão como deficientes enquadrados corretamente dentro do seu sistema, aqueles que são menores aprendizes, se estão enquadrados da forma correta dentro do sistema, né? E como isso foi para o E-Social. Então, nós ainda estamos nos embasando e assim que eu tiver essas respostas, eu vou publicar para vocês em outro vídeo futuramente. O GFIP, né, continua sendo no caso, pelo CFIP, porque a gente ainda não teve nenhuma alteração, né, e a guia GPS está aí pelo DCTF Web para os grupos 1 e 2 e os demais escalonados já no novo cronograma do E-Social. A carteira de trabalho digital. A carteira de trabalho digital já está valendo aí há algum tempo, né? Já não é mais necessário o envio, né? A entrega do meio físico, porém várias empresas estão tendo muita dificuldade, né? Para estar atuando aí com essas carteiras digitais em função de várias necessidades, né? Já deixando claro para as pessoas que estiverem me ouvindo, que a carteira digital, ela agora está utilizando o CPF. Porém, o número do PIS ainda não foi extinto, né? Ainda não tem nenhuma nota dizendo que a gente pode parar de solicitar o número do PIS. No momento, o único documento que foi suspenso, o meio físico, foi a carteira de trabalho, aquela caderneta que a gente entregava no momento do trabalho. Esse foi extinto, não é mais obrigatório a entrega dele, né? E com isso, muitas empresas estão tendo um pouco de dificuldade, né? Por quê? Tem algumas funções que a gente precisa ter algumas informações. Por exemplo, se eu quero que o funcionário me diga que ele já trabalhou em tal empresa naquele cargo, né? Aí a gente hoje pede a declaração, só que uma declaração é facilmente falsificada, né? E nem todas as declarações têm número de telefone e informações sobre a empresa, então tem dificultado bastante, né, a questão para a gente, né, que é funcionário do departamento pessoal e RH, né? Antigamente, né, a emissão era em meio papel, realizada pela Delegacia Regional do Trabalho, que na maioria das vezes já está se negando em estar emitindo nova carteira, né? E ela também era responsável pela identificação do trabalhador pelo PIS/PASEP, né? Hoje em dia, quando você necessita do PIS, caso a pessoa seja primeiro emprego e ainda não tenha o número do PIS, a empresa contrata ele e depois entra no Conectividade Social e ICP e pede o número do PIS para o colaborador. Uma vez, né, que agora a gente está usando a carteira digital por meio do E-Social, a forma de identificação é através do CPF, né, e o departamento pessoal ele tem 5 dias para preencher a carteira, né? Esse preenchimento, como que funciona? Nós do departamento pessoal enviamos para o E-Social com 1 dia de antecedência da data de admissão. Uma vez feito esse envio, dentro do prazo em torno de 48 horas, o sistema da carteira digital já fica automaticamente preenchido. Ele é preenchido pelos dados que nós enviamos pelo E-Social, pelo evento S2200, que é o cadastro inicial do vínculo de admissão e ingresso, né, do trabalhador.
Caso não tenha esses dados no momento para enviar imediatamente, né, que a gente pode fazer a admissão preliminar, aí essas informações elas vão ser encaminhadas dentro aí de um prazo maior, porém vai constar na carteira do funcionário a data de início da sua admissão. Da mesma forma, só que os demais dados, né, vão mais para frente até o dia 15 dentro daquele mês. Mas a empresa ainda continua com prazo de 48 horas, né? E o sistema é atualizado dentro de 48 horas da data da admissão, para que o funcionário já possa consultar a sua carteira digital. Em compensação, as empresas têm a dificuldade de quê? Por exemplo, hoje nós temos vários tipos de contrato. Nós temos o contrato verde e amarelo, que aí você precisa saber se realmente aquela pessoa tem primeiro emprego ou não, se geralmente também para saber as formas que aquela pessoa já foi contratada, em quais empresas, né? Para sanar essa dificuldade, muitas empresas estão optando por pedir então que essa pessoa traga a sua carteira digital impressa, né? O que resolve muita coisa para as pessoas, né, que estão contratando, né, de uma forma mais fidedigna, porque ali você tem o CNPJ da empresa e tudo mais, e também tem o tempo e tudo mais para poder estar conversando com o funcionário que você, né, que se candidatou para alguma vaga dentro da empresa. As atualizações, as demais informações vão de acordo com o prazo do E-Social. Então, por exemplo, salário, o que vai para a carteira, né, é a questão de salário, alteração de cargo, né? Essas informações, elas vão para o E-Social com a mesma data que a gente envia, com o mesmo prazo, né? Então, até dia 15 do mês subsequente à data da alteração, você tem aí para estar enviando os dados de salário e mudanças de cargo, tá bom? Uma coisa que foi suspensa em função do E-Social é o quadro de horários. Antigamente as empresas tinham que fixar, né, num quadro de horários expedido pelo Ministério do Trabalho, conforme modelo também adotado por eles, enviados, né, por eles, e isso tinha que ser cumprido, e caso de repente a pessoa chegasse, aquilo não tivesse exposto num quadro, a empresa podia ser autuada. Hoje, né, com o E-Social, isso foi extinto. A empresa não precisa mais ter quadro de horário, né? A legislação também alterou, né, para ser obrigatório o registro de ponto ou para ter, né, uma comissão de CIPA dentro da empresa, né, a empresa tem que ter acima de 20 funcionários, né, e agora não mais 10. A contribuição negocial patronal, né, já está extinta há algum tempo, mas em função de alguns problemas que tivemos aí na Caixa Econômica, que em função de ser uma coisa facultativa, teve vários problemas na emissão das guias desse ano. Então, a maioria das pessoas estão tendo até 10 de fevereiro para estar pagando, para estar recolhendo contribuição negocial patronal, caso desejem, né, manter aí um bom relacionamento com o sindicato, o recolhimento da patronal, tá? Pessoal, eu gostaria de pedir para vocês que, caso vocês gostem, se inscrevam, compartilhem, tá? Dê um joinha, que dessa forma vocês vão estar ajudando a gente no canal. Esse é mais um vídeo com o Departamento Pessoal com Luciana. Logo mais eu vou estar passando outras informações, de acordo com o que for, né, aparecendo, e tendo mais informações, né, principalmente sobre o CAGED, o RAIS, o Informe de Rendimento, que a gente ainda não está conseguindo tá fazendo sem nenhuma, ainda está tudo meio vago em como que vai funcionar, tá bom? Eu agradeço a participação de todos e gostaria que vocês nos ajudassem também dando o joinha e se inscrevendo no canal, tá bom? Até mais!